2025 está chegando ao fim, e esse geralmente é o momento que os clubes utilizam para poder preparar o seu planejamento para 2026. Claro que tem também aqueles clubes que deixam tudo para a última hora, mas isso não vem ao caso. Como o ano está acabando, esse é aquele momento de fazer um balanço dos jogadores que foram pouco aproveitados nos seus times atuais e podem ter mais minutagem jogando em outras equipes. E essa é exatamente a ideia desse vídeo. Eu quero mostrar 7 jogadores que podem ser contratações acessíveis para o seu time de coração para 2026. Inclusive, te convido para depois me contar quais dos nomes que eu vou citar nesse vídeo que você gostaria que seu time contratasse. Não perca nada sobre essas rodadas finais do Campeonato Brasileiro e, obviamente, do futebol europeu, tendo o aplicativo SofaScore no seu celular. O SofaScore é totalmente de graça, você não vai pagar nada para utilizá-lo. Ele vai te avisar quando que tem jogo, quanto que foi cada jogo, vai te mostrar as estatísticas de maneira completa também. E aí, para você conhecer o aplicativo sem compromisso, basta você escanear esse QR Code ou depois clicar no link que eu vou deixar na descrição. Número 1. O Everton. Quem vai inaugurar a nossa lista é o goleiro Everton, que é goleiro do Palmeiras. O Everton está com 37 anos e tem contrato com o Palmeiras até o final do ano que vem, até dezembro de 2026. O Everton, em geral, foi o goleiro titular do Palmeiras nessas últimas temporadas, conquistando o Campeonato Brasileiro, conquistando 2 Libertadores, sendo várias vezes campeão estadual. Só que o 2025 do Everton vinha sendo um ano de muitas oscilações, muitos torcedores vinham cobrando que ele ficasse um pouco na reserva, e isso acabou acontecendo de maneira forçada, porque o Everton teve uma lesão na mão e no período em que ele estava se recuperando da lesão, o Carlos Miguel acabou assumindo a titularidade do Palmeiras, sendo inclusive escalado como titular na final da Libertadores contra o Flamengo. O Carlos Miguel é um goleiro bem mais jovem e agora a expectativa é de que para 2026 ele tenha sequência ainda como titular, o que significa que o Everton viraria reserva do Palmeiras para o ano que vem. Se tratando de um goleiro da qualidade do Everton e com a experiência que ele tem, goleiro aí que foi até da seleção brasileira, eu acho que é um nome interessante para muitos clubes para a próxima temporada. O Everton realizou 58 jogos pelo Palmeiras em 2025 e passou 26 sem tomar gol. É um goleiro em geral seguro, que sai muito bem no mano a mano com o atacante. A grande deficiência que eu enxergo mesmo é nas penalidades. Um time já interessado no Everton para a próxima temporada é o Grêmio. Número 2. Gustavo Cuéllar. Vamos falar agora sobre um volante direto, no caso, o volante colombiano Gustavo Cuéllar. Você deve conhecer o Cuéllar da passagem dele pelo Flamengo, mas hoje ele é jogador do Grêmio. Tá com 33 anos e tem contrato com o Imortal até o final do ano que vem. Então é um contrato similar ao do Everton do Palmeiras. Contrato até dezembro de 2026. A verdade é que o Cuéllar foi contratado rodeado de expectativa porque é um grande marcador, mas nessa passagem dele pelo Grêmio ele não emplacou como se imaginava, ficando fora de vários jogos por lesões, em outros ele acabou começando entre os reservas. E para times que precisam de um bom marcador, um cara para ser o pitbull do meio campo, eu acho ele uma ótima opção. O fato de ele estar caminhando também para o seu último ano de contrato com o Grêmio também é algo que o torna uma oportunidade de mercado. Ao todo, ele fez 26 jogos pelo Grêmio até então na temporada, não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência. Se o seu time precisa de um camisa 5, pode chamar o Grêmio porque Cuéllar pode dar negócio. Número 3. Cauli. Avançando um pouco ainda no meu campo, vamos falar de um meia que eu particularmente gosto bastante do futebol dele, que é o Cauli, meia do Bahia. Até em outros momentos esteve na mira do Palmeiras, eu acho um ótimo jogador. É um meia que sabe chegar para fazer gol, tem o passe bom e ao mesmo tempo ele é habilidoso. É que agora, em 2025, ele perdeu um pouquinho de espaço no Bahia. Foi reserva em vários jogos, principalmente do Campeonato Brasileiro. Mas isso não significa que ele não pode ser extremamente útil para alguma outra equipe. O Cauli está com 30 anos e tem contrato com o Bahia até 2028. Na temporada, disputou 61 jogos, marcou 4 gols e deu 7 assistências. Os números em si estão longe de ser números ruins. O ponto é que, nessa reta final de temporada mesmo, que ele acabou sendo menos aproveitado pelo Rogério Ceni.
E como o Bahia tem boas opções, principalmente de ataque pro lado de campo, acaba que por muitas vezes o Cauli vinha sendo preterido. Mas ele é um bom jogador, eu acho que para quem procura um camisa 8, um camisa 10, um cara para articulação, ele é um nome, uma opção extremamente válida. Eu até acredito que o maior problema para tirar o Cauli do Bahia é o próprio Bahia, porque o Bahia quer ter um elenco forte, ele é um cara que, hora ou outra, ele é aproveitado pelo Rogério Ceni. Então o Bahia não iria querer se desfazer de um jogador do nível do Cauli assim tão facilmente. Mas pro jogador ele ter mais minutagem em outro time, aí sim seria bastante interessante. Sem contar também que o Bahia, através do investimento do Grupo City, hoje tem dinheiro para poder se dar ao luxo de recusar algumas propostas pelo Cauli. Número 4, Everton. Esse Everton é o Everton Cebolinha, que você conhece muito bem, que já jogou muita bola pelo Grêmio, na Europa passou pelo Benfica, já foi jogador da seleção brasileira, até campeão da Copa América de 2019. Hoje o Everton Cebolinha é jogador do Flamengo, ou seja, acabou de ser campeão da Libertadores. Fazendo um balanço do ano do Everton Cebolinha, vinha sendo até então um ano tímido. Ele vinha jogando pouco, estava claramente na reserva, meio que encostado, só que de uma hora para outra ele subiu de produção nessa reta final de temporada. O Felipe Luiz começou a dar mais chances para ele, principalmente no Campeonato Brasileiro, e ele começou a corresponder. Ele ajudou o Flamengo a vencer jogos importantes, como contra o Sport, jogo que foi fora de casa, que o Flamengo tinha saído perdendo. Ajudou o Flamengo a vencer o Bragantino num jogo importante em casa. E isso foi dando confiança para ele, tanto que ele entra na final da Libertadores contra o Palmeiras e entra muito bem. E assim, pela qualidade que o Everton tem, de ser um atacante rápido, que leva vantagem no mano a mano, ele é uma opção interessantíssima para a maioria dos times do Brasil, porque hoje a gente tem que levar em consideração que ele não joga no Flamengo, porque no Flamengo a concorrência também ela é pesada. Ele briga por posição com o Samuel Lino, com o Carrascal, com o Luiz Araújo. Agora imaginem num outro time com menos opções. Ele pode ser até, na minha opinião, uma das referências de muitos times. Praticamente todo time precisa de um jogador que quebre linhas, que vá para a jogada individual, e ele é exatamente esse cara. Sem contar que, além de ser um cara rápido que vai pro mano a mano, ele ainda é também um bom finalizador. O Cebolinha tá com 29 anos e vai entrar agora no seu último ano de contrato com o Flamengo, o que o torna então uma oportunidade muito, muito boa. Ele mesmo já tinha admitido, depois do título da Libertadores, que já foi procurado por 6 equipes para deixar o Flamengo pro ano que vem. Entre os interessados surgem Grêmio, seu ex-time, e até o Palmeiras. Ele totaliza 4 gols e 4 assistências em 39 jogos no ano. Número 5, Luciano. Luciano é um nome que divide opiniões entre são paulinos e até mesmo entre torcedores rivais. Há quem diga que o Luciano é um bom jogador. Há quem diga que o Luciano é um jogador superestimado, que acha que joga mais do que joga. Só que uma coisa é fato. Você gostando ou não gostando do Luciano, ele é um fazedor de gols. É um cara que vai agregar para o time e mesmo em momentos complicados consegue ainda entregar uma boa quantidade de gols por temporada. No São Paulo mesmo, que hoje é um time que vive uma draga, ele tem 15 gols no ano e 7 assistências em 54 jogos. Ele tá com 32 anos e acho que para quem precisa reforçar o ataque, ele é um nome interessante também. Ele vai entrar agora no seu último ano de contrato com o Tricolor. E pelo fato de ser um jogador bem valorizado, que tem um salário alto, o São Paulo avalia sim a sua saída para a temporada que vem, desde que receba uma proposta interessante. Até o Vasco chegou a demonstrar interesse nele. Luciano, que está com 32 anos, já rodou por outros times importantes do Brasil, como Corinthians, Grêmio e Fluminense. Só que é o seguinte, o time que quiser contratar o Luciano tem que estar ciente em uma coisa em relação ao posicionamento dele. O Luciano não é meia, não é camisa 10, nunca foi. Quando jogou assim no São Paulo, não rendeu. E ao mesmo tempo ele não é também centroavante. O Luciano ele é um segundo atacante. Número 6, Gabigol. Indo agora para o 6º nome que eu separei dessa lista, aparece o nome do Gabigol, que é um jogador que também divide opiniões. Há quem ame, há quem odeie, mas uma coisa é fato, o Gabigol sabe fazer gol. Não é um grande finalizador, não é o cara mais habilidoso do mundo, mas ele tem uma coisa que todo centroavante precisa: noção de posicionamento. E foi assim que ele quebrou recordes de gols no Flamengo, e foi assim que, mesmo sendo reserva nessa temporada no Cruzeiro, ele conseguiu também números interessantes. O Gabigol ele tem 13 gols e 4 assistências em 46 jogos nesse ano pelo Cruzeiro.
Números que, na minha opinião, são números bons se você levar em consideração que ele nem titular tem sido. O titular hoje é o Caio Jorge. Ele tá com 29 anos e tem contrato com o Cruzeiro até 2028. Aqui eu enfatizo o fato de ele ser uma oportunidade de mercado, porque é um jogador que, pelo nível dele, com a experiência dele, ele pode ser titular em quase todos os outros times do Brasil. Só não joga hoje no Cruzeiro porque o Caio Jorge está vivendo também, acredito que a melhor fase da carreira, chegando até a seleção brasileira. O único problema para você contratar o Gabigol é a questão salarial. Hoje, mesmo sem jogar, ele é o dono do maior salário do Cruzeiro e um dos maiores salários do futebol brasileiro. Um dos fatores que mais me agrada no Gabigol é o seu poder de decisão. É um jogador que vocês podem achar bom tecnicamente ou não, mas uma coisa é fato. Ele sabe aparecer no momento decisivo, é um cara que não se esconde. E parece que está sempre predestinado, como ele mesmo se auto-intitula. Ele é um cara que tem gol em final de Libertadores, em final de Copa do Brasil, em final de estadual. Então um jogador que tem essa personalidade e que aparece nesses momentos não pode ser ignorado. Para mim, grande opção para a temporada que vem, desde que aceite também reduzir o salário, que está muito fora da realidade. Número 7, Hulk. Encerrando a nossa lista, vamos falar sobre um jogador que eu gosto demais e respeito demais também, que é o Hulk, atacante do Galo. Para mim, o Hulk faz em 2025 a sua pior temporada desde que ele chegou ao Galo. E aí que vem a parte curiosa. Na sua pior temporada no futebol brasileiro desde que ele voltou, ele tem 20 gols e 7 assistências em 59 jogos. Esses números são ruins para a média do Hulk no Galo, mas quando você compara com outros atacantes do futebol brasileiro que estão sendo exaltados, os números do Hulk na temporada ruim são superiores aos melhores desses outros jogadores. O Hulk é um jogador que aos 39 anos ele vai conseguir participar da maioria dos jogos da temporada porque fisicamente ele ainda tá muito bem. Ele vai te entregar gols de falta, gols de pênalti, assistências. É um jogador de bastante personalidade e liderança. Ele vai entrar em breve no seu último ano de contrato com o Atlético Mineiro e o clube avalia a sua saída pela questão salarial. O Hulk é um jogador muito caro. Ele aceitando reduzir um pouco esse salário dele, que é um salário alto, eu acho que ele é bem-vindo na maioria dos times do Brasil. É um atacante que pode jogar centralizado, pode funcionar muito bem também como um segundo atacante. Eu sou fã do futebol dele principalmente pela regularidade que ele entrega com quase 40 anos. O cara é acima da média. Eu queria saber agora de você aqui nos comentários, desses 7 nomes que eu disse que são oportunidades de mercado para 2026. Tem algum que você queria no seu time de coração? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!